Olá, boa noite. Então, dando prosseguimento às nossas apresentações, hoje vamos falar sobre como produzir materiais para o ensino de línguas, que é o título do texto que vamos abordar hoje, de autoria de Wilson J. Leffa. Os integrantes do grupo de hoje somos Gisele Monteiro, que sou eu, Larissa Moredson, Thaís Martins e Matheus Silva. Então, vamos começar. Então, aqui nós temos informações, né, sobre o autor, Wilson J. Leffa, que tem formação acadêmica em doutorado em Applied Linguistics na Universidade de Texas, mestrado em inglês, estudos linguísticos e literários na Universidade Federal de Santa Catarina, graduação em licenciatura português e inglês na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, área de atuação linguística aplicada, línguas estrangeiras modernas e ensino-aprendizagem, tecnologia educacional. Então, no início do texto, ele já diz que a produção de materiais de ensino é uma sequência de atividades que tem por objetivo criar um instrumento de aprendizagem. Então, pelo que podemos entender dessa parte, ele quer dizer que o material que desenvolvemos para as nossas aulas funciona como um instrumento pelo qual vamos transmitir aprendizagens. Então, para que alcancemos essa atividade, para que a gente consiga desenvolvê-la, passamos por 4 etapas no processo de criação desses materiais e atividades, que são a análise, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação. Então, para começar, temos que essas 4 etapas funcionam como um círculo contínuo, em que a análise leva a desenvolvimento, que leva à implementação, que leva à avaliação, que leva a uma nova análise. Então, vemos que, de certa forma, as tarefas, os materiais, são conectados, um leva ao outro, sabe? Onde um termina, o outro começa. Isso tem uma continuidade. É contínuo, enfim. Então, em seguida, o autor diz que há atividades com diferentes níveis de complexidade. Então, temos desde as atividades mais simples, que não requerem muito planejamento, até aquelas mais complexas, que requerem maior planejamento e reflexão. Como exemplo de uma atividade simples, ele cita num texto, ele fala de, por exemplo, um roteiro esquemático de uma palestra, né? Onde ali só temos o segmento do que será falado na palestra, não requer muito planejamento. Diferente de uma atividade, por exemplo, que tenham materiais de multimídia, como um vídeo, um áudio ou uma imagem, que requer maior reflexão. Então, vamos agora para as etapas na produção de materiais. A primeira é a análise. Então, aqui no slide, vamos ver aqui, ó. Aqui procuramos observar o conhecimento prévio do aluno e aonde ele precisa chegar. Após analisarmos isso, podemos dizer o que será ensinado e também poderemos desenvolver materiais conforme o nível de conhecimento do aluno, de forma que ele use o que já sabe para aprender sobre o que ainda não sabe. Então, aqui temos que precisamos conhecer o inglês que o aluno já traz consigo, para que, a partir dali, possamos co-construir o conhecimento da língua inglesa que ele necessita. Então, precisamos saber a necessidade do aluno e o inglês que ele já traz com ele, para que possamos desenvolver materiais que sejam de um nível de compreensão, que o aluno entenda, compreenda, mas, ao mesmo tempo, desafie ele
desafie, mas também ensine aquele inglês que ele ainda não sabe. Então, essa passagem eu achei bem interessante trazer aqui nessa parte, que é: o que o aluno já sabe deve servir de andaime para que ele alcance o que ainda não sabe. Então, é basicamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Que é: precisamos saber o inglês que o aluno traz com ele para que, a partir daí, possamos instruí-lo, possamos auxiliar ele com o inglês que ele ainda não sabe. Bom, partindo aqui para a segunda parte do texto da produção de material didático, segundo LEFA, a gente tem a etapa do desenvolvimento, que vai partir dos objetivos que são definidos depois da análise das necessidades dos alunos. E a definição clara dos objetivos dá uma direção à atividade que está sendo desenvolvida com o uso do material. E aqui a gente vai para a seção dos objetivos, que ele diz que os objetivos podem ser gerais, e aqui vai englobar tempos maiores de aprendizagem, como produzir um curso, um semestre de faculdade, um semestre escolar, e aqui para períodos menores, como uma aula, uma atividade. E aqui nos objetivos gerais, são usados geralmente verbos que denotam comportamentos não observáveis, não diretamente observáveis. Como, por exemplo, o verbo saber, compreender, interpretar, aplicar, apreciar, criar. Nos objetivos específicos, são usados verbos de ação, envolvendo comportamentos que podem ser diretamente observados, como identificar, definir, escrever, responder, detectar, etc. E aqui ele enfatiza que verbos que apresentam processo, como aprender, desenvolver, memorizar, adquirir, não podem ser usados para elaborar objetivos educacionais, porque eles não descrevem o resultado da aprendizagem. E aqui, né, no objetivo de aprendizagem, tem 3 componentes essenciais, que seriam as condições de desempenho, o comportamento que o aluno deve demonstrar, que vai ser expresso por um verbo, e o critério de execução da tarefa. E esse critério pode ser em termos de velocidade, de correção, ou de qualidade. E aqui ele dá um exemplo do que seria, né? Como seria expresso esse objetivo de aprendizagem. Como aqui, ao ler um texto, o aluno deverá ser capaz de identificar 3 ideias principais. E aqui, né, ele está usando o verbo que ele mencionou que seria, para esse caso, e não é um objetivo de aprendizagem, ensinar a diferença entre ideia principal e ideia secundária, que aqui está usando, né, o verbo que ele disse que não se enquadra nessa questão. E aqui ele diz que após traçar, né, os objetivos do material que vai ser produzido, a gente pode ser no domínio cognitivo, que vai envolver o conhecimento, como conhece o vocabulário relacionado a um determinado tópico, que vai ser um objetivo geral aqui, e os objetivos específicos, né? Para completar esse objetivo geral, ele vai conseguir identificar sinônimos, vai conseguir relacionar antônimos, vai definir palavras, etc. No domínio afetivo, que aqui vai envolver as atitudes, com o objetivo geral, aceita diferenças culturais, e os objetivos específicos, vai olhar com atenção para as fotos, vai fazer perguntas sobre ilustrações, vai apontar para detalhes das ilustrações, e etc. E aqui no domínio psicomotor, aqui envolvendo habilidades. E o objetivo geral seria a fala natural, né? E a partir disso, né, nos objetivos específicos, ele vai pronunciar sentenças em velocidade normal, usa a entonação adequada, acentua adequadamente palavras em uma frase, para conseguir, né, de fato, chegar nesse objetivo geral. E aí ele parte para a seção da definição de abordagens, que vai selecionar os conteúdos pelos quais os objetivos vão ser alcançados. E aqui, né, segundo o Cranklin, tem 6 grandes abordagens, que a gente vai falar um pouquinho aqui. A abordagem estrutural, que vai focar na estrutura da língua, como no léxico e nas estruturas gramaticais da língua, o aluno vai conseguir, né, se expressar dentro de um vocabulário adequado e com correção gramatical. Aqui vai ser levada em conta a correção gramatical, uma vez que a gente está partindo da ideia de que a estrutura é o principal, né, a gente está tendo um olhar para a estrutura.
e a preocupação vai ser mais com a forma do que com o conteúdo. Na abordagem nocional-funcional, a ênfase está no objetivo para o qual se usa a língua, e vai estar mais na noção do que na função. Na língua estrangeira, na nossa língua inglesa, o aluno vai aprender como discordar, apresentar alguém, pedir desculpas, etc. Na abordagem situacional, vai partir de uma situação em que a língua é usada, como numa visita ao médico, num check-in no aeroporto, a abertura de na reunião de negócios, etc. E porque nessas situações tem uma sequência típica de funções que vão ocorrer sempre da mesma maneira, e aí vai ser usado um mesmo tipo de linguagem. E na abordagem baseada em competências, a linguagem usada numa determinada situação é relativamente independente da situação. Então, vai depender mais das competências e dos processos linguísticos do que a situação específica. E vai focar no domínio dos aspectos fonológicos, lexicais, sintáticos, discursivos, etc. Abordagem baseada na tarefa, que subordina a aprendizagem da língua na execução de uma determinada tarefa. Aí aqui o conteúdo vai ser, a ser aprendido, vai ser definido, a partir do desempenho da tarefa. Então, quando fazer a tarefa, o professor vai perceber qual conteúdo que vai ser aprendido. A abordagem baseada no conteúdo, dá ênfase no conteúdo, usando a língua que o aluno precisa aprender. O aluno vai prestar atenção naquele conteúdo e vai acabar adquirindo a língua acidentalmente. E aí, o desenvolvimento está nos tópicos do próprio conteúdo. E aí, aqui ele diz que ele sugere mais de uma abordagem a ser utilizada no material didático, mesmo que tenha materiais que focam só em uma. O ideal, de repente, seria mais de uma. E aqui na definição do conteúdo, que seria outra seção, tem o conteúdo na produção de um determinado material pode ser definido de várias maneiras. Isso vai depender da concepção que se tem de língua. Então, se eu estou entendendo língua como estrutura, vai ser focado na estrutura da língua, no léxico, no sintaxe. Se eu estou achando que vou usar numa situação, a abordagem situacional, e assim por diante. E aqui, a gente achou importante aqui mostrar aqui duas citações, que é o que o autor fala. Muitas vezes os alunos têm dificuldade de transferir para o mundo real aquilo que aprendem na escola, porque eles não veem a aplicação prática para o conhecimento e acham que são donos de um conhecimento inútil. E aí o uso de um material autêntico pode ser uma maneira de facilitar essa transferência de aprendizagem, uma vez que vai estar condizendo com a realidade dele, com a necessidade do aluno. Então, vai ser bem mais pertinente. E aqui, por fim, nessa sessão, o desafio aqui, usando uma metáfora frequente citada na educação, Heininger, 2001, é como levar o aluno do ambiente protegido do aquário, que seria a sala de aula, para os perigos do mar aberto, que seria usar a língua fora da sala de aula, nas situações do dia a dia. A solução proposta por alguns, usando ainda essa mesma metáfora, é jogar o aluno no mar, para ele usar a língua fora da sala de aula, e às vezes ele volta, puxando de vez em quando para que respire, vendo qual conteúdo que precisa ser aprendido, onde tem que focar mais, E aqui a gente vê como o autor, ele utiliza um diálogo com o leitor, com a gente, porque ele está aqui, sugerindo, está sempre prestando atenção na necessidade do aluno. Então, isso é algo que a gente sempre já vem abordando, em outras aulas. Seguindo para a definição de atividades, o autor apresenta que, neste quesito, a prática é o centro e a teoria é o suporte. No caso, a teoria vai ser o suporte no sentido de que vai auxiliar, vai embasar toda a prática do professor, mas não será a teoria que será colocada, será a prática, será a atividade. E ele também menciona que, tradicionalmente, as atividades são definidas dentro das 4 habilidades: a fala, a escuta, a leitura e a escrita. Seguindo para a definição de recursos, ele apresenta que os recursos, antes da evolução desse boom tecnológico, os recursos dentro da sala de aula, dentro das atividades, eram
relacionados ao papel, como livro, caderno, jornal, revista, etc. E com a evolução tecnológica, o barateamento da mesma, a invenção do computador, por exemplo, novas competências foram surgindo, como para a gente, né? A gente tem que enviar documentos pelo AVA, formatar, mudar. Toda essa questão, né, tecnológica do computador, essas competências foram surgindo e são necessárias porque os alunos, eles, como nós, né, vivemos no mundo tecnológico, então é necessário para a formação deles. Junto do computador, o advento da internet teve um efeito muito grande nesses recursos para a produção de atividades, né, por conta da disponibilidade, o fácil acesso, a velocidade com que se tem esse acesso e também o quanto você tem o contato com o conteúdo de nível global, né? Como eu fiz a pesquisa aqui, trouxe uma imagem de um print, eu fiz pesquisas seguidas de coisas que poderiam ser utilizadas em sala e a gente vê, né, músicas populares, exercícios, vídeos, então tudo que pode ser usado como recurso à disposição do professor. Já passando para o ordenamento das atividades, ele fala que para ordenar uma atividade existem dois conceitos tradicionais, né, dois critérios, que são a facilidade e a necessidade. A facilidade consiste na atividade mais fácil primeiro, então gradativamente as atividades mais difíceis viriam. Já a necessidade consiste na utilidade imediata primeiro, então as atividades que tragam algo palpável para o aluno, que ele possa aplicar na sociedade, na sua realidade, que seja positivo para ele, né, que seja útil, então é o que é mais importante. O ideal seria que esses dois critérios fossem utilizados no ordenamento das atividades, então mais fácil e mais útil primeiro. Porém, na realidade, né, a facilidade acaba deixando o útil para depois e nem sempre tem como ligar esses dois, então a necessidade acaba sendo priorizada. Outro ponto que ele fala que é importante para, não só nesses dois critérios tradicionais, que são os 9 eventos instrucionais de gabinete, que são parte da organização não tão centralizada, mas a gente vê que tem certos pontos da facilidade e da necessidade. São eles: garanta a atenção, né, chamar a atenção para o aluno, trazer variedade, músicas para a sala de aula, contar história, informar os objetivos, trazer a expectativa deles ao fazer essa atividade, você será capaz de... Não. Então, ele entende o objetivo da atividade, por que ele precisa fazer aquilo. Acionar o conhecimento prévio para que ele possa fazer aquilo ali, tendo o seu próprio saber, né, junto da atividade. Apresentar o conteúdo, facilitar a aprendizagem junto do conteúdo, estar junto a ele, né, entender que ele pode precisar de outras explicações e outros exemplos. Também solicitar o desempenho, fornecer o feedback, solicitar o desempenho de provocar, perguntar para que ele participe e também fornecer o feedback dessa participação e também do resultado das atividades. E aí vem avalie o desempenho, né? Traga a correção para refazer, então ele entende que ele pode melhorar e ele tem esse processo evolutivo na resolução, né, de problemas e nas atividades. Ajude na retenção e transferência, então criar aquela linearidade do pensamento do aluno para que ele consiga entender que aquilo que ele estudou, aqueles objetivos, aquela atividade que ele fez, vai servir para a próxima, para que ele dê aquele passo. Então, seguindo, né, junto desses 9 eventos, a gente consegue entender ainda mais profundamente a visão do autor quando a gente vai para a última sessão do desenvolvimento, que seria a questão da motivação. E nessa sessão ele fala sobre a motivação, né, que está relacionada diretamente com a curiosidade, com o interesse, com a atenção do aluno, e também ele apresenta o modelo ARCS, modelo por John Keller, né, que significaria nessa sigla atenção, relevância, confiança e satisfação. Esse modelo ele tem como teoria básica, né, a expectativa de valor, que acredita que a motivação é o esforço posto na execução da tarefa. E para que tenha esse esforço, né, a pessoa ela deve acreditar
que a tarefa que ela está fazendo é importante e também deve acreditar que ela é capaz de fazer isso. Então, é uma questão de enxergar algo importante, que você faz parte disso e que você consegue resolver aquela coisa importante. Nos aprofundando mais nesse modelo, né, primeiro, né, nas estratégias de atenção, a gente consegue ver a novidade, surpresa, incerteza, estímulo à curiosidade, variação, mudança de áreas. A gente pode perceber os 9 eventos, né, garantir a atenção. Então, prosseguindo, estratégias de relevância, a utilidade, aí o critério de necessidade, né? Os objetivos e métodos para alcançá-los, né? Apresentar os objetivos da atividade, também como alcançar, como vocês vão trabalhar isso, como chegar ao aluno e permiti-lo participar. Então, perguntar ao aluno o que é importante, ver o que ele acha importante, então tratar isso junto com o conhecimento prévio, que é da realidade dele, é do saber natural, do conhecimento de mundo dele. Então, a aproximação do professor com o aluno. Estratégia de confiança, que aí seria trabalhar, né, o eu consigo fazer, do aluno ter essa capacidade de entender que ele tem o conhecimento, né, ele faz parte ele é um agente ativo do processo de ensino-aprendizagem e que ele pode resolver aquelas atividades. Então, trazer informação sobre a avaliação, de como o professor vai avaliar, trazer informação de como fazer um trabalho para ele ter confiança suficiente para saber que ele está fazendo aquilo corretamente, é importante. Construir e estimular sucessos menores também. Aí vem o caso da facilidade, né? do aluno construir pouco a pouco aquela confiança ao fazer atividades fáceis no início, né? Para que ele entenda que, olha, estou conseguindo fazer. Isso traz um reconhecimento e também mais acertos. Junto a isso, né, as estratégias de satisfação, por fim, a gente consegue entender que tem o reconhecimento externo e o interno. O externo, por exemplo, seria feedback, homenagem, diplomas, aqueles prêmios de curso, né? Mas a gente não pode se ater somente a isso, porque a capacidade também não é só vista de fora. Então, a gente tem que estimular, né, a parte do professor, de acordo com o ator, a gente tem que estimular o reconhecimento da própria evolução, estimular o reconhecimento do aluno de que ele tem capacidade, de que ele pode, sim, saber e resolver atividades quaisquer que forem elas. A etapa da implementação consiste no ato de colocar o material didático em prática. Esta etapa pode receber um cuidado maior ou menor, dependendo da maior ou menor presença de quem preparou o material. Por isso, existem 3 situações básicas que são levadas em consideração. A primeira, se o material vai ser usado pelo professor. A segunda, se o material vai ser usado por um outro professor. E a terceira, se o material vai ser usado diretamente pelo aluno sem a presença do professor. Quando o próprio professor prepara o material para os alunos, a implementação se dá de modo intuitivo, ou seja, é complementada pelo professor, pois oralmente ele explica aos alunos o que deverá ser feito. Logo, alguns erros e mal-entendidos que podem ocorrer na implementação podem ser anotados e reformulados para uma próxima apresentação, porque o professor ele é o próprio autor daquele material. Então, ele pode modificar e fazer as adaptações necessárias de acordo com a necessidade daquela sala de aula, daqueles alunos. Quando o material vai ser usado por um outro professor, há necessidade de instruções de como o material deve ser apresentado e trabalhado pelos alunos. Temos esse exemplo na figura 3, que está lá na página 36. Aqui, no nosso exemplo, podemos ver que o autor explica o objetivo da atividade a ser alcançado, o tipo de conhecimento que está sendo construído, como a atividade deve ser construída junto com o aluno. Então, o autor, ele prepara instruções para guiar aquele professor, para que o professor consiga, através daquele material que foi produzido, alcançar os objetivos que ele propõe, que aquele exercício propõe. Já a situação que é a mais difícil e que remete maior cuidado é a que o material vai ser usado sem a presença do professor. Pois encontramos 2 grandes desafios, né, nesse ponto.
O primeiro desafio é estabelecer contato com o aluno, objetivando oferecer nem menos nem mais do que ele precisa. Ou seja, o material didático ele vai precisar ser bem objetivo, sempre tendo em mente que aquele aluno está sozinho, estudando sozinho. Já o segundo desafio é tentar prever o que pode acontecer, já que o professor não estará presente durante a execução da tarefa. Então, é preciso ter uma ideia das possíveis dúvidas que podem ocorrer no aluno. Então, esse material didático ele vai partir do pré-construído, sem deixar espaço para a criatividade e o inesperado. E tudo que o aluno fizer além do que estiver previsto no material ficará sem um retorno, de modo que quanto mais criativo for o aluno, mais abandonado ele vai ficar. Vemos que existem alguns materiais produzidos para o ensino sem a presença do professor, como livros com chaves de respostas, cursos de línguas com fitas de áudio, que inclui gravações com tempo de espera para a resposta do aluno e depois dar esse feedback para o aluno. Mas eu gostaria de chamar a atenção e provocar uma reflexão de até que ponto esses materiais que são produzidos sem a presença do professor são realmente úteis para o aluno. Porque essa informatização e a possibilidade da tomada de decisão pela máquina precisa ser refletida com cuidado, pois além dos pós que ela nos oferece, também possui os contras. Por isso eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que a máquina ela não consegue fazer o trabalho do ser humano. Por mais que a máquina seja programada para ensinar determinada coisa, ela não consegue ser capaz de dar conta da complexidade que uma língua possui, assim como um ser humano, assim como o professor. Então, ela só vai conseguir alcançar o que está programado nela, sem abrir exceções para outras construções. Como exemplo desse aprendizado independente, trouxemos um vídeo para exemplificar isso que está sendo falado e o que pode ocorrer quando a aprendizagem se dá de modo independente. We'll now count from 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Blue, blah, flu, flank. Good job. Thank you. Bom, além disso, na aprendizagem independente, destaque-se duas grandes limitações também, que é a necessidade de alta motivação e a falta de uma avaliação externa. A aprendizagem só ocorre se o aluno na necessidade de alta motivação, a aprendizagem só ocorre se o aluno demonstrar o empenho necessário e suficiente para vencer todos os obstáculos que podem ocorrer durante a execução das tarefas. Sem essa motivação constante, que perdure além do entusiasmo inicial, não há possibilidade de manter o envolvimento necessário com o conteúdo para que a aprendizagem ocorra. Já na falta de avaliação externa, o aluno é o juiz do seu próprio desempenho. Então, como o seu desempenho não é assistido, haverá erros e desvios em sua aprendizagem que passarão desapercebidos e poderão ser automatizados, assim como a gente vê no exemplo do vídeo do personagem Joey. Para finalizar, temos a etapa da avaliação. Ela se divide no modo formal, informal e a pilotagem. A avaliação de materiais pode ser feita de modo informal, geralmente quando envolve o trabalho de um único professor, que prepara, por exemplo, uma folha de exercício, usa uma vez, vê como vai funcionar e reformula para usar uma segunda vez sem chegar a uma versão definida. Então, esse material que é produzido pelo professor está sempre sendo modificado por ele de acordo com a necessidade que ele enxergar. Já quando a avaliação assume um caráter mais formal, ela é feita por uma consultoria de especialistas ou por questionários e entrevistas com os alunos. O aluno vai participar dessa formulação do material didático. Já a pilotagem mostra basicamente o que pode permanecer como está e o que precisa ser melhorado. O livro aponta que isso só é possível quando o material é testado com os alunos para o qual se destina, quando então se pode constatar se houve ou não o
ponto de contato entre o nível de conhecimento pressuposto pelo material e o nível real do aluno. Então, encaminhando para o final da nossa apresentação, na conclusão, o autor diz que na elaboração de material o foco não é no professor, nem no aluno, nem no artefato, e sim na tarefa. Artefato aqui, ele quer dizer o material em si usado na tarefa, como, por exemplo, uma lista de exercícios, né? Uma folha de exercícios, o programa de computador utilizado, o áudio, o vídeo, etc. Esse é o artefato. A tarefa é aquilo que vai acontecer no contato entre o aluno e este artefato, né? Essa seria a tarefa que aí queríamos construir na sala de aula. É isso.